Olá, seja bem-vindo ao canal do Professor Badaró. Nessa série de vídeos sobre solução de problemas gerenciais usando o software do Excel, vamos ver problemas de designação. Os problemas de designação envolvem a atribuição de pessoas a projetos, de pessoas a tarefas, de trabalho de máquinas, ou seja, uma infinidade de decisão que você, gestor, deve tomar. E essa tomada de decisão, ela é sempre embasada em lucro, custo, tempo de máquina, etc. E nós vamos trabalhar da seguinte forma. Vamos assumir por hipótese que cada elemento a ser designado, uma pessoa, um trabalho, uma máquina, vai corresponder sempre a um único objeto. Daí estaremos trabalhando com a lógica binária, onde atribuirei o valor 1 para quando esse elemento for designado a esse objeto e o valor 0 para quando esse elemento não for designado a esse objeto. Mas antes de começarmos, vamos testar o som e em seguida mandaremos ver. Ei, teste, som, laser digital, double deck system, sensacional, au, show. Vamos partir de um problema para poder entender como funciona um problema de designação usando o software do Excel. Então, partindo do seguinte problema, admitamos que tenho aí 3 trabalhos a ser realizados, vou chamar esses trabalhos de T1, T2 e T3, e eu tenho 3 máquinas onde eu posso realizar esses trabalhos, vou chamar de M1, M2 e M3. Cada máquina difere uma da outra, por questões de idade dessas máquinas, por questões de tecnologia dessas máquinas e outras características, mas qualquer uma dessas 3 máquinas consegue fazer qualquer um desses 3 trabalhos. Mas só que nós temos o seguinte detalhe, ela consegue, mas em tempos diferentes. Então eu vou colocar aqui para vocês o tempo em que cada máquina realiza cada trabalho. A máquina 1 leva 10 horas para realizar o trabalho 1, ela leva 5 horas para fazer o trabalho 2, 8 horas para fazer o trabalho 3. A máquina 2, ela leva 12 horas para o trabalho 1, 9 horas para o trabalho 2 e assim sucessivamente. Você tem aqui uma tabela onde você tem o tempo em horas que cada máquina leva para realizar cada trabalho. E você vai ter que fazer agora, você como gestor, vai ter que fazer essa designação. Qual máquina você vai colocar para fazer qual trabalho? Partindo do princípio que cada máquina só pode realizar um trabalho e cada trabalho só é realizado por uma máquina. Você que é uma pessoa expert aí em programação linear, já imaginou esse problema e já transformou esse problema numa solução de PL. E aí você tem lá, minimizar o tempo com essa equação. Aqui eu tenho 10 horas da máquina 1 por trabalho 1, 5 horas da máquina 1 por trabalho 2, 8 horas da máquina 1 por trabalho 3, 12 horas. E aqui as restrições. Como eu tenho um número de elementos a serem designados igual ao número de objetos, eu vou ter aqui o valor 1. Todo trabalho vai ser designado por toda máquina, né? E toda máquina vai ser designada para fazer um trabalho. Todo trabalho vai ser designado por uma máquina e toda máquina vai ser designada por um trabalho. Apesar de você achar essa equação aqui bem tranquila para ser resolvida, mas fazer isso pelo modelo simplex, manualmente ou com calculadora, fica meio insano nos tempos atuais. Por isso, nós vamos usar aí o software do Excel.
Então, antes de você começar, baixe a planilha que está aqui embaixo na descrição do vídeo. Baixe, tá? Não abra ela e tenta fazer ela direto no Google Drive, que você não vai conseguir. Então, você tem que baixar a planilha aí para o seu computador para você poder fazer esse exercício junto comigo. Então, nós temos aqui os tempos que foi designado aí no problema de cada máquina para cada tarefa. E agora nós vamos montar essa matriz que vai resolver o nosso problema de designação. Então, primeiro, eu vou colocar aqui esse total eu vou utilizar a função soma, então vou colocar igual soma, abre parênteses, seleciono aqui todas essas células, fecho parênteses, enter, arrasto para as demais colunas. Faço a mesma coisa aqui na linha das máquinas, igual soma, da mesma forma que você viu lá em vídeos anteriores, a gente fazendo isso com problemas de transporte, que designação, basicamente, é uma ramificação dos problemas de transporte. Então aqui calculei a soma das colunas, a soma das linhas, agora aqui os tempos de designação. Então vou colocar aqui igual, a máquina 1 para fazer o trabalho 1 leva 10 horas, vezes aqui se ele foi designado ou não. Enter. Pego agora isso aqui, arrasto para os demais trabalhos, pego já isso aqui que está selecionado e trago aqui para as demais máquinas. Vou calcular agora a soma de tempo que cada máquina vai necessitar para fazer cada trabalho. Então, fiz aqui a função soma, vou arrastar para as demais colunas e aqui embaixo eu vou calcular a soma total para realizar os 3 trabalhos. Então, selecionei aqui, fechei, enter, aqui vai dar o meu total de horas para realizar esse trabalho. Então, agora vou clicar na guia dados, vou clicar aqui na guia dados do Solver. Vou aqui em Solver. Aí ele vai me perguntar onde está minha função objetivo. Está aqui nessa célula E21. Eu quero minimizar os tempos de máquina, variando essas células de decisão. Então, mais uma vez, essas células de decisão vai ter valores 1 quando for designado e 0 para não designação. Vou então aqui adicionar as minhas designações. Esses totais aqui, ele vai ter que ser igual a 1. Por quê? Porque todo trabalho vai ter uma designação para uma máquina. Vou adicionar e agora vou pegar esses totais das máquinas e vou colocar aqui o valor 1, porque toda máquina vai ter que realizar um trabalho. Feito aqui as restrições, eu não quero valor negativo, vou usar aqui o modelo simplex e vou pedir para o Solver resolver o problema. Resolvido. Então aqui eu tenho o total para fazer esses 3 trabalhos será de 26 horas. Aqui o trabalho 1 foi designado para a máquina 3, o trabalho 2 foi designado para a máquina 2 e o trabalho 3 foi designado para a máquina 1. Então, o 1 indica a designação e o 0 não designado. Aqui os totais de tempo, que me deu um total de tempo aqui de 26 horas. Clica aí do lado você tem uma planilha, chama atributo diferente de objeto. Vamos pegar essa planilha para a gente poder ver quando você tem o seguinte problema. Aqui eu tenho 3 coordenadores, o Ferreira, o Cardoso e o Munhoz. Eles vão ser designados para um escritório em Salvador, Recife, Caxias do Sul ou Florianópolis. Então, da mesma forma, eu vou colocar aqui igual a função soma, abre parênteses, seleciona aqui todas essas células acima, fecha parênteses, enter, arrasto aqui para os demais locais. Depois vou pegar aqui e colocar aqui soma, abre parênteses, seleciono todas essas células
aqui, fecho parênteses, Enter e arrasto para os demais. Isso aqui é o basicão de problemas de transporte e designação. Agora aqui eu vou colocar igual a esse custo que eu tenho aqui do Ferreira para ele trabalhar em Salvador. Enter. E agora eu vou arrastar para as demais células. Arrastei. Agora eu vou calcular o total aqui, quanto o Ferreira vai me custar se ele for designado para uma dessas 4 cidades. Fecho parênteses, arrasto aqui para os demais e aqui embaixo eu vou calcular o custo total. Então, selecionei aqui os 3. Bom, matriz preparada. A matriz aqui está preparada para eu fazer o solver. Observe o seguinte, aqui a gente tem os custos que cada um desses 3 coordenadores passará a ter se ele for designado para uma dessas 4 cidades. Então, vamos ver no solver como que você faz isso. Então, eu vou lá, dados, solver, minha função objetivo está nessa célula, que é um problema de minimizar. Eu vou selecionar agora as minhas variáveis de decisão, que são essas aqui, onde ele vai designar com 1 e não designar com 0. E vou adicionar minhas restrições. Então aqui, o Ferreira, o Cardoso e o Munhoz, aqui onde eu tenho esses totais, eles serão designados para uma cidade. Certeza que eles serão designados. Então, vou colocar aqui igual a 1. Adicionar. Agora, eu vou pegar aqui os totais dessas cidades que têm escritórios. Observe, eu tenho 3 coordenadores e tenho aqui 4 cidades. Isso significa que uma dessas cidades não vai ter coordenador. Então, quando eu for estabelecer aqui a minha restrição, 3 delas terão o valor 1 e uma delas terá o valor 0. Então, vou colocar aqui, minha restrição é menor ou igual a 1. Ou seja, posso ter o valor 1 ou 0. Não esquecendo que a gente trabalha aqui com lógica binária. Ok. Não quero valor negativos. O método simplex. Vou pedir para resolver. Ok. Está aqui a solução. R$12.000 vai ser o meu custo total. Caxias do Sul ficou sem designação, não vai ter coordenador a princípio. O Munhoz vai trabalhar em Salvador. Ferreira vai trabalhar em Recife. E o Cardoso vai trabalhar em Florianópolis. Está aí designado os coordenadores com o menor custo possível. Vamos agora à planilha especiais. Então, aí você vai pegar a planilha especiais. Vamos ver aí mais um caso de designação. Deixa eu dar uma diminuída aqui para ficar mais fácil de gente entender. Aqui, dessa vez, eu tenho os lucros que cada um desse vendedor, o Beato, o Simões, o Silva, o Caldeiras, traz se ele for trabalhar em uma dessas regiões que nós temos aqui. Então, agora não é mais custo, não é mais tempo, eu tenho agora aqui lucro. A planilha permanece a mesma, igual soma, vou somar aqui, qualquer um desses vendedores pode ir para a China. Vou arrastar para as demais células, aqui eu faço a soma de cada vendedor, fecho e arrasto. Depois aqui, o Beato, então igual, ele me traz um lucro de 4.000 se ele for designado para China. Então, eu vou dar Enter e vou arrastar agora aqui para as demais regiões e aqui para os demais vendedores. Mesma coisa, aqui na frente eu vou colocar igual soma, abre parênteses, seleciono aqui o total do Beato, fecha parênteses, seleciono aqui, arrasto, e aqui embaixo qual vai ser o lucro total da minha empresa. Soma,
seleciono, fecho. Está pronta aqui a minha planilha. Agora vamos ver como fica o solver nesse caso especial. Então, o solver, o que eu quero? Aqui, ó, nessa função objetivo, agora eu quero maximizar. E vou alterar essas células aqui, ó, essas células das variáveis de decisão. Vou adicionar minhas restrições. Então, veja, esses totais aqui, essas 3 regiões, vão receber um vendedor. Se ela irá receber um vendedor, então aqui vai ser igual a 1. Vou adicionar a próxima restrição. Aqui, esses totais aqui dos vendedores, um desses vendedores não vai ser designado, porque eu tenho 3 regiões e eu tenho 4 vendedores. Um deles não vai ser designado. Então, 3 vão ficar com valor 1, o outro vai ficar com valor 0. Então, aqui nós vamos colocar menor ou igual a 1, porque aí ele pode ter valores 0 ou 1, não esquecendo a nossa lógica binária. E eu tenho mais restrições aí para te dizer. Então, vou adicionar aqui a próxima. O Beato, ele não fala russo, então não dá para a gente mandar ele para a Rússia. Então, eu vou colocar aqui que a minha designação do Beato vai ser 0 para a Rússia. Vou adicionar a próxima restrição. O Caldeiras, ele não fala chinês. Ele não fala chinês e não se dá muito bem com esse povo. Então, eu não posso designar ele para lá, então vou colocar aqui igual a 0. Feito as minhas restrições, vou colocar aqui não negativo, vou colocar aqui o modelo simplex e vou resolver aqui. Ok? Então, se eu fizer a seguinte designação, mandar o Beato para a China, o Silva para a Rússia, o Caldeiras para os Estados Unidos, eu vou ter um lucro nas minhas vendas de 19 mil. E aí, no caso, o Simões fica de backup. Então, era isso que eu queria falar para vocês sobre problemas de designação. Tem muita coisa legal aí por vir e eu te espero aí no próximo vídeo. Tchau!